Bem-vindos de volta a todos. Em Dresden, investigadores alemães estão a alargar os limites do design de semicondutores, ao desenvolver chips fotônicos de próxima geração que usam luz em vez de eletricidade, para mover e processar informação. Esta mudança de eletrões para fotões tem o potencial de aumentar drasticamente as velocidades de transferência de dados, reduzir o consumo de energia e diminuir o aumento de temperatura em sistemas eletrônicos. A iniciativa envolve uma parceria entre universidades locais, institutos de investigação nacionais e empresas privadas de semicondutores, todos a trabalhar para integrar componentes ópticos diretamente em microchips. A história de Dresden como um centro de semicondutores torna-a um local ideal para este esforço ambicioso. Os chips fotônicos podem revolucionar tudo, desde processadores de inteligência artificial até hardware de computação em nuvem, permitindo que os dados sejam transmitidos e manipulados à velocidade da luz. Com protótipos de dispositivos já a demonstrar sucesso em ambientes de laboratório controlados, a cidade está preparada para se tornar líder em tecnologia de informação baseada em luz e design de chips nas próximas décadas. Os chips fotônicos funcionam transmitindo dados usando partículas de luz, ou fotões, em vez de eletrões. Em Dresden, engenheiros estão a construir chips de silício que integram guias de onda microscópicos. Estes guias de onda direcionam a luz através do chip com extrema precisão. Estes guias de onda são fabricados usando técnicas de litografia óptica adaptadas da produção tradicional de chips. A luz entra no chip através de estruturas de acoplamento e é direcionada para vários componentes lógicos e de memória. Ao contrário dos circuitos elétricos que sofrem resistência e aquecimento, os fotões movem-se com perda mínima, permitindo uma operação mais rápida e mais fria. Esta propriedade torna os chips fotônicos especialmente adequados para cargas de trabalho que exigem um fluxo massivo de dados, como inferência de inteligência artificial e processamento na nuvem. Para gerar e controlar a luz no chip, os investigadores de Dresden utilizam lasers em miniatura, conhecidos como fontes de luz on-chip. Estes dispositivos produzem feixes coerentes que podem ser modulados para codificar sinais digitais. As fontes de luz são criadas usando materiais como o fosfeto de índio ou o arsenieto de galho que emitem luz quando excitados eletricamente. O desafio é integrar estas fontes com componentes de silício, mantendo o alinhamento e a estabilidade. Técnicas de ligação de precisão e nanofabricação são usadas para colocar os lasers diretamente na superfície do chip. Estes emissores de luz integrados reduzem a necessidade de módulos laser externos, tornando todo o sistema mais compacto e energeticamente eficiente. Assim que a luz é gerada, tem de ser manipulada para executar as tarefas de computação. Isto é feito usando componentes como moduladores ópticos, comutadores e interferômetros. Em laboratórios de Dresden, os investigadores concebem moduladores que ajustam a amplitude ou fase da luz com base em sinais de entrada eletrônicos. Estes dispositivos utilizam materiais que alteram as suas propriedades ópticas quando expostos a campos elétricos. Ao combinar moduladores com comutadores ópticos rápidos, os chips podem direcionar feixes de luz através de diferentes vias lógicas, permitindo funções complexas de processamento de dados. Estas operações são realizadas a velocidades muito superiores às que os transistores eletrónicos tradicionais conseguem alcançar. A detecção de dados em chips fotônicos é feita por fotodetectores de alta sensibilidade que convertem a luz de volta em sinais elétricos. Engenheiros alemães estão a usar estruturas de germânio-silício para criar detectores eficientes que operam no espectro infravermelho, usado pela maioria dos sistemas de comunicação óptica. Estes detectores são construídos diretamente no chip, ao lado dos componentes lógicos, permitindo uma conversão de sinal rápida e localizada. Esta disposição minimiza os atrasos de transmissão e permite uma integração densa. Os fotodetectores devem ser ajustados para responder de forma rápida e precisa, sem introduzir ruído. As equipas de Dresden estão a experimentar vários perfis de dopagem e revestimentos de superfície para melhorar a capacidade de resposta.
A gestão térmica continua a ser uma preocupação, mesmo em chips fotônicos, embora o calor produzido seja muito menor do que nos circuitos tradicionais. Investigadores em Dresden estão a desenvolver materiais com alta condutividade térmica para dissipar qualquer aquecimento localizado de elementos laser ou moduladores. Estão também a projetar encapsulamentos de chips que incluem microcanais para fluxo de ar passivo ou fluxo de líquido refrigerante, se necessário. Sensores de temperatura colocados na superfície do chip podem ajudar o sistema de controlo a ajustar as condições operacionais. Manter a estabilidade térmica é essencial para o funcionamento preciso dos componentes ópticos, especialmente aqueles que dependem do índice de refração ou de efeitos de ressonância. A sincronização entre subsistemas ópticos e eletrônicos é um foco de design essencial no desenvolvimento de chips híbridos de Dresden. Estes chips combinam interconexões ópticas com lógica de silício convencional para realizar operações de sinal misto. Os sinais ópticos são mais rápidos, mas têm de fazer interface com processadores e unidades de memória que ainda operam eletronicamente. Circuitos de temporização e buffers de sincronização são usados para alinhar os dois sistemas. A distribuição do relógio é feita através de caminhos elétricos e ópticos para manter a coerência. Estes chips híbridos proporcionam um passo de transição prático para a computação fotônica completa, mantendo a compatibilidade com a infraestrutura eletrônica existente. O encaminhamento do sinal em chips fotônicos é guiado por algoritmos de layout avançados que otimizam a colocação dos percursos ópticos para evitar interferências e degradação do sinal. As equipas de Dresden utilizam ferramentas de simulação para prever como a luz se propagará através de guias de onda curvos ou intersetados. Estruturas especiais, chamadas isoladores ópticos, impedem que a luz refletida perturbe os componentes a montante. Os engenheiros também incluem elementos de gestão da polarização para manter a luz na orientação correta para o processamento. Estas estratégias de design garantem que os dados se movem de forma fiável e a velocidades consistentes, o que é crucial para aplicações em tempo real, como visão computacional ou comunicações. Testar chips fotônicos requer equipamento especializado que consegue medir o desempenho da luz em ambientes microscópicos. Os laboratórios de Dresden estão equipados com estações de alinhamento de fibra, sondas a laser e configurações de interferometria que permitem uma inspeção detalhada do comportamento dos chips. Estes testes examinam a perda de sinal, a estabilidade do comprimento de onda, a velocidade de comutação e a resposta térmica. O feedback dos testes é usado para ajustar os parâmetros de fabrico e as regras de design. Estão a ser introduzidos sistemas de testes automatizados para lidar com a produção em volume, garantindo que cada chip cumpre os padrões de qualidade óptica. Este rigoroso processo de testes garante um desempenho fiável assim que os chips são instalados em sistemas de computação maiores. Aumentar a produção de chips fotônicos envolve a colaboração entre as instituições de investigação de Dresden e as empresas de fabrico de semicondutores. Foram estabelecidas linhas de fabrico piloto para produzir pequenos lotes para demonstração e aperfeiçoamento. Estas linhas utilizam sistemas de litografia e deposição de última geração, capazes de manusear estruturas ópticas delicadas. Estão a ser feitos esforços para padronizar as interfaces entre os componentes ópticos e eletrônicos, o que simplificaria a montagem e reduziria os custos de produção. O objetivo a longo prazo é possibilitar o fabrico em larga escala de chips fotônicos para exportação e integração em centros de dados globais, dispositivos de ponta e clusters de computação de alto desempenho. No futuro, as tecnologias de chips fotônicos que estão a ser desenvolvidas em Dresden poderão levar a formas inteiramente novas de arquitetura de computação, que eliminam a dependência de eletrões para as operações de dados centrais. Em vez de misturar óptica com eletrônica, os futuros processadores podem usar a luz exclusivamente para computação, acesso à memória e comunicação. Isto permitiria que os processadores operassem à velocidade da luz, com praticamente zero limitações térmicas, revolucionando campos como a inteligência artificial,
a simulação científica e a comunicação segura. Estes processadores totalmente ópticos poderiam ser incorporados em servidores na cloud, equipamentos de imagiologia médica e até mesmo em sistemas quânticos híbridos. À medida que as técnicas de fabrico melhoram e os custos diminuem, a computação fotônica pode eventualmente chegar aos dispositivos de consumo, permitindo que smartphones, computadores portáteis e sistemas vestíveis processem dados com velocidade e eficiência energética sem precedentes. Se a iniciativa de Dresden alcançar plena viabilidade comercial, a Alemanha poderá emergir como uma figura central no mercado global da fotônica. Estes chips não só beneficiariam as aplicações de computação convencionais, como também abririam novas possibilidades em áreas como a simulação quântica, a holografia em tempo real e a imagiologia médica de alta resolução. Versões futuras poderão integrar redes neuronais ópticas que imitam a forma como o cérebro humano processa a informação visual, permitindo um reconhecimento de padrões e uma tomada de decisões mais rápidos em sistemas autônomos. À medida que o interesse internacional cresce, o investimento inicial de Dresden em infraestruturas, desenvolvimento de talentos e coordenação industrial poderá compensar com um crescimento econômico a longo prazo. Estas inovações em fotônica colocariam a Alemanha na vanguarda do próximo grande salto no poder de computação e eficiência. Muito obrigado por assistir. Por favor, coloque um gosto e subscreva.